Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então lhe respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: Isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Oh, glória! Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh, Jesus, aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor. eu posso imaginar os olhos do menino A brilhar. muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar Manifestar o seu poder. e alimentou todos que tinham fome. E grande foi o milagre, e todos puderam ver Que com Jesus o pouco é muito, assim também creu. aquele menino que com muita fé trouxe no seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor usa quem quer. O Senhor confunde os sábios, Pai da terra.
Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Como que vocês estão no dia de hoje? Glória a Deus. Sexta-feira. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para quem está no mundo, sexta-feira 13. Não precisa falar mais nada, né? Mas para quem está em Cristo Jesus, todos os dias é dia de bênção, de vitórias, de conquista, dia de estar buscando a face do Senhor Jesus. Aqueles que têm a presença do Espírito Santo, nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus te guarda de dia e de noite, pode cair cada um 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas quem te guarda é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Como vocês sabem, quem me dá a palavra do dia é o Senhor, é o Espírito Santo. Hoje eu acordei e falei: Senhor, qual vai ser a palavra hoje que o Senhor vai dar para o teu povo? E o Espírito Santo, ó, quietinho. E aí eu falei: meu Deus, Senhor, qual a palavra que o Senhor vai dar hoje para o teu povo? E o Senhor, ó. Aí eu falei: ai, Jesus. E aí deu o horário do almoço, eu falei assim, meu marido veio almoçar, eu peguei e falei assim: eu vou dar uma lida na palavra, porque até agora o Senhor não me deu palavra nenhuma. O Senhor não me deu nenhum título, nada. Então, eu fui ler, eu peguei a Bíblia, orei e falei: Senhor, a palavra que cair é a palavra que o Senhor quer para o teu povo hoje. Não vou nem ficar folheando, porque eu sei que a palavra que cair é aquilo que o Senhor quer para o teu povo. E caiu aonde? Caiu aonde? Glória a Deus! Aleluia! Caiu aonde, meus irmãos? Em Marcos. Oh, glória! Deus é maravilhoso, meus irmãos. Oh, Jesus, eu sou apaixonada por ti, Deus. Eu sou muito apaixonada por ti, Senhor. Então, eu fui dar uma lida, fui dar uma estudada. E deu para entender um pouquinho o que o Espírito Santo queria dizer. Mas todas as palavras, as pregações que eu vou fazer, eu sempre faço um esboço, algumas anotações de mais atenção. Mas quem nos guia é o Espírito Santo. Quem nos conduz é o Espírito Santo. Quem me conduz é o Espírito Santo. Então, irmãos, tem coisa que às vezes eu anoto e quando eu vou ler eu nem enxergo nada. Não é por causa da falta de óculos, não. É porque o Espírito Santo não deixa eu ler aquilo, porque não é aquilo que o Espírito Santo quer falar. Então, quando os irmãos veem eu pregando e às vezes dou uma quietada, fico meia quietinha, é porque eu tô ouvindo o Espírito Santo falar o que ele quer falar e eu passo para vocês. Então, vamos à palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra que saiu hoje se encontra no livro de Marcos. Se você quiser acompanhar na tua casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje, em nome de Jesus, não vamos nos prolongar, porque ontem, glória a Deus, Deus falou tremendamente, irmãos. Não queira mandar no Espírito Santo. O Espírito Santo, a presença de Deus que manda em nós. Até aonde Deus quer que a gente vai. Até certo ponto. Então, ontem a live foi um pouco extensa. Porque ontem o Espírito Santo bradou grandemente. Ontem o Espírito Santo falou grandemente. Não que nos outros dias ele não esteja falando. Ele está falando sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas ontem, Jesus, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro só aqui, ó, sentindo a presença do Senhor e sendo usada pelo Espírito Santo, porque Deus, Jesus Cristo, tem nem palavras. Eu não tenho nem palavras, irmãos. Não tem coisa melhor do que sentir o Espírito Santo
sentir o teu corpo pegar fogo, sentir o teu corpo tremer da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 6. Na verdade, não foi no capítulo 6 que eu abri, tá? Eu abri foi no capítulo 8. Mas aí nós vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho para nós podermos entender um pouco a palavra do Senhor. Não ter confusão, né? Deus não é Deus de confusão, não. Então, a palavra, vamos lá para o capítulo 6. A partir do verso 30. Que diz: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. Você está sendo apóstolo de Jesus? Deus te chamou para apóstolo. Ah, Daiane, eu sou levita. Ai, Daiane, eu sou missionária. Daiane, eu sou presbítero, evangelista. Você não deixa de ser um apóstolo do Senhor Jesus. Você está ensinando o povo o caminho que se deve andar, o que se deve ser feito, como se comportar na igreja do Senhor. Vocês estão ensinando o povo os caminhos certos de Jesus, as coisas certas do Senhor Jesus. E continuando. E ele disse-lhes: Vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, Jesus e os discípulos estavam ali fazendo a obra, estavam ali pregando, estavam ali fazendo os milagres, Jesus estava operando os milagres. E era tão grande a multidão que eles não conseguiam parar um minuto. Eles não conseguiam sentar, eles não conseguiam tomar uma água, eles não conseguiam se alimentar, eles não conseguiam dormir, eles não conseguiam descansar. Então o Senhor disse: para eles, para os discípulos: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo de comer. Quem não tinha tempo de comer? Jesus Cristo, os discípulos. E foram sós num barco para um lugar deserto. Então eles entraram ali num barco e começaram a se afastar da multidão. E começaram a se afastar porque eles queriam ir num cantinho, no deserto, para poder descansar, para poder repor as suas forças, para poder recuperar um pouco a sua energia. Jesus queria um pouco meditar naquilo tudo que estava acontecendo. Jesus queria um pouco orar mais, jejuar mais, queria o seu momento com Deus também, queria o seu momento com o Pai. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Jesus queria descansar. Os apóstolos também queriam descansar, estavam cansados. Mas a multidão estava com sede, a multidão estava sedenta de ouvir a palavra do Senhor. A multidão estava sedenta, precisando de uma cura, precisando de uma libertação. A multidão estava sedenta por uma transformação. Então eles correram ali na borda do rio. Na borda ali do rio, enquanto o barquinho estava saindo bem devagar. Então eles começaram a ir e viram até onde que Jesus iria descer. E ali a multidão chegou primeiro, porque a multidão estava sedenta. Às vezes você fala assim: ai, Senhor, eu vou me afastar um pouquinho. Eu vou me afastar só um pouquinho para eu poder descansar. Porque eu estou muito cansado de fazer a obra.
Ah, eu já viajei tantos lugares, já fiz a obra, já preguei, já louvei, já evangelizei, não vou mais fazer nada. Deixa eu descansar só um pouquinho. Ai, Senhor, eu vou dar um tempo de ir nas vigílias, eu vou dar um tempo de ir no monte, porque eu tô tão cansado. Às vezes a correria do seu dia a dia, serviço, casa, filhos, te deixa tão cansado. E você tem parado de alimentar o povo que está sedento. Você tem parado, tem dado uma pausa. Você quer dar uma pausa, porque você está cansado. Mas o povo está sedento. O povo está sedento. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nem Jesus descansou. E você está querendo descansar? Nem Jesus, nem os discípulos descansaram. Não tinha tempo, irmãos. Não tinha espaço. Quem tem a presença do Senhor, quem está cheio do Espírito Santo, não tem tempo. Não tem tempo para perder com coisas mundanas. Não tem tempo para perder com coisas vãs. Porque o povo está sedento. O povo tem sede, o povo tem fome da palavra. O povo tem fome da presença. O povo tem fome de aprender tudo aqui, ó, que está no Testamento, que está nas Escrituras. Tudo aquilo que está na Bíblia. E é dever seu, como discípulo do Senhor, ensinar. E você tem se relaxado, você tem se afastado, se acomodado. Você está um crente comodismo, acomodado. Então, no verso 38, e ele disse-lhes: quantos pães tendes? Porque Jesus, vendo que já se passava dias também, que ele estava ali pregando e ensinando a palavra do Senhor e o caminho qual se deve ser andado, e a multidão estava tão sedenta, estava tão faminta da presença de Deus, de aprender mais sobre o Pai, que nem se importaram se estavam cansados, se não conseguiam andar, se estavam com fome, se o sol estava quente, se estava frio, se estava chovendo. Eles não se importaram. Eles nem se atentaram a isso. Mas Jesus se atentou. Jesus teve compaixão. Jesus falou: não, peraí. Eu estou ensinando, eu estou pregando. Essa multidão toda está me seguindo já há dias. E agora que eu notei que eles estão sem comer. Então, o versículo 38 fala: e ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Irmãos, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Ah, mas aí é difícil. É difícil lidar com crente, é difícil lidar com o povo. Eu posso imaginar que os discípulos ali juntando aquela multidão em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E aí, eles contando um por um, fazendo aquela roda, aquele grupinho.
38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49. Ô, irmã, vem cá. Vem cá, irmã. Falta só mais um. Senta aqui. E a irmã lá assim, ó. Eu não vou. E o discípulo, ô, irmã, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, minha irmã. Venha, minha irmã, sente aqui. É assim hoje dentro das igrejas. Ai, Jesus. Fala, Deus. É assim hoje dentro das igrejas. As irmãs com carinha feia, uma olhando para a cara da outra. Não cumprimenta mais. Não faz mais comunhão junto. Se achando melhor. Ou o irmão se achando melhor. E qual é o dever do discípulo? Qual é o dever do apóstolo de Cristo? Não, com toda a fúria que às vezes vem em seu coração, a gente é carne. Nós somos humanos, nós somos carne. A vontade de falar assim, vem cá logo, puxar pelo cabelo, senta aqui, que o Senhor quer falar, que o Senhor quer fazer milagre, que o Senhor quer operar o sobrenatural na tua vida. Mas não, creio eu que com toda a paciência, os discípulos ali foram ajuntando os grupinhos de 50 e 50, de 100 em 100, assim como foi dada a ordem do Senhor Jesus. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Qual é a posição que você está tendo? A Daiane, a minha posição, eu sou discípulo. Deus me chamou como discípulo da casa do Senhor. Mas eu não estou indo até Cristo. Irmãos, presta atenção, eu vou ler de novo, presta atenção. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e o abençoou. E partiu os pães, presta atenção, vou voltar. E partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Não entendi, Daiane. Eu não tô entendendo. Eu vou te explicar. Quando você não olha mais para dentro de você, quando o teu eu está lá embaixo, quando o teu eu está, pequenininho, chegou a diminuir, que sumiu, e você está cheio do Espírito Santo, você está transbordando o Espírito Santo, você está transbordando a presença do Senhor. Por que que você está transbordando a presença do Senhor? Porque você vai até. Os discípulos foram até Jesus e pegaram o pão para distribuir para a multidão. Quando você está cheio da presença, por que você está cheio da presença? Porque você foi até Jesus e pegou o pão para alimentar a multidão, pão fresquinho na hora. Mas aí Jesus te fala, a pergunta de Jesus para você é: você está indo até mim para pegar o pão, para servir a multidão que está necessitada e carente? Ou você está sentado lá com a multidão, de costas às vezes para Jesus, só esperando? Ah, eu vou esperar chegar até mim, eu vou só me alimentar. Não estou entendendo, Daiane. O que você está fazendo? Deus te chamou para um propósito.
Deus te chamou nesta vida, nesta geração, apenas para um propósito: servir aqueles que estão sedentos, pregar o evangelho aonde você for, mostrar para os povos o verdadeiro caminho qual se deve andar. Mas como é que está a sua posição diante de Deus? Você está igual aqueles discípulos que foram até Jesus e pegou o pão para distribuir? Ah, Daiane, o que é o pão? A palavra do Senhor, oração, pregar o evangelho, ajudar o seu próximo, orar pela vida do teu próximo, abençoar, ensinar. Ó, meu irmão, você errou aqui, mas vem cá, vamos se abraçar. Me dá a tua mão, eu vou te ajudar, nós vamos caminhar junto até você se fortalecer. Ou você está sentado, você vai só na igreja. Ah, hoje eu vim na igreja só para me alimentar. Hoje eu vim na igreja só para ouvir. Aí você chega na igreja, você fica assim, ó. Você chega na igreja, você fica assim, ó. E aí o seu pensamento é: ai, Jesus, eu só vim pra ouvir, eu só vim pra ouvir, eu só vim pra ouvir. Ou então você chega na igreja, você senta lá no fundo e fala: ai, Jesus, tem misericórdia, hoje eu só vim pra ouvir. Não me dê oportunidade, não me chame, não permita que fulano me veja pra me chamar lá em cima. Hoje eu vim aqui só pra ouvir, Senhor. Hoje eu vim só me alimentar. Qual é a tua posição? Jesus te pergunta: qual posição que você está hoje? Você está como os verdadeiros discípulos, indo buscar a palavra, ali, persistente, orando, buscando, se consagrando, jejuando, andando de puro, reto coração diante de Deus, para poder alimentar os necessitados, os sedentos? Ou você está do outro lado? Você parou o teu chamado, porque você cansou. Jesus não pôde descansar. Os discípulos não puderam descansar, porque a multidão estava sedenta, porque a multidão estava com fome, com sede de ouvir mais e mais e mais a palavra do Senhor. Então eles não puderam descansar. Mas o que você está fazendo? Não, eu vou descansar um pouquinho, eu vou travar ali o meu chamado. Aí esquece-se os dons. Você já não fala mais em línguas, você já não profetiza. Os seus dons de cura, de libertação, tá tudo guardado lá dentro da gaveta. Porque você quis descansar. Você quis descansar. E aí você vai lá, só se alimenta e vai embora. No verso 42 diz: e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Pensa o tamanho dessa multidão. Irmãos, quando os discípulos, Jesus multiplicou os pães, os peixes, e os discípulos pegaram ali da mão do Senhor e levaram para distribuir para o povo, a palavra diz que eles comeram e ficaram saciados. O que você quer dizer com isso, Daiane? A palavra diz que eles comeram. Irmão, sabe quando você pega, fala assim: ai, hoje eu vou no rodízio. Ai, que delícia, comida japonesa, pizza, churrasco, ai, que gostoso. Ai, Senhor. E aí você fala assim: ai, hoje eu vou comer até me esbaldar. Aí você tá lá no rodízio, você tá lá no restaurante no rodízio. Você pagou pelo rodízio. Então, além do buffet para você se servir, tem os garçons que vêm até você
trazendo seja carne, trazendo seja pizza, ou se for comida japonesa, te atendendo ali no pedido de refrigerante. Só que se você falar assim, tem gente que fala assim, eu pago um rodízio de churrasco para comer carne. Se for pra me comer arroz, feijão e salada, eu como na minha casa, não é isso? Não é isso? Então você vai lá pra comer carne. Aí você chega lá no rodízio, aí você senta e fica esperando o garçom. Se o garçom vai toda hora na tua mesa, 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 levando carne, você vai comer, você vai falar assim, ai, tô saciada. Matei a minha vontade, tô saciada. Não é isso? Agora, olha, é um dinheiro muito bem pago, não é isso que você fala? Olha, é 50 reais, é 70 reais, mas nossa, foi muito bem pago, eu comi muito. Comi muito. Mas quando você chega lá no rodízio, isso já aconteceu comigo. Quando você chega lá no rodízio e você paga o valor e você senta lá no rodízio de churrasco, aí o garçom, de vez vir te atender, te servir o rodízio, ele dá a volta lá embaixo. Ou então ele dá a volta lá atrás de você e você fica aqui, ó, só esperando. Aí você fica levantando a mão, levantando a mão, levantando a mão, e você tá aqui esperando. E ele, ó, pra você. Uma vez ou outra ele vem te servir. O que você tá querendo dizer com isso, Daiane? Eu tô querendo dizer que os discípulos estavam tão cheios da presença de Deus. Estavam tão retos com o coração de Deus. Que quem se alimentou ali, comeram tanto que ficaram fartos. Posso imaginar eu que ficaram no limite do estômago. Sabe quando você come aquela feijoada pesada e fala, nossa, comi muito, agora me deu um sono, me dá uma vontade de deitar e dormir? Imagino que aquela multidão, quando se alimentou dos pães e dos peixes, tiveram essa sensação de saciedade. Eu estou satisfeito. E assim foi feito porque os discípulos souberam servir aquele povo. Porque souberam servir. Porque se não soubesse servir, o povo ainda estaria com fome. E talvez nem teria mais pães e peixes. Mas o povo ainda iria estar com fome. Então, o Senhor está te pedindo nesta tarde. Entra mais, desce mais, se encha mais. Porque a multidão necessita. A multidão tem sede, a multidão tem fome. A multidão necessita ser bem servido da palavra do Senhor. Vamos para o capítulo 8, onde a palavra saiu. Capítulo 8 de Marcos, a partir do verso 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Tem pessoas que quanto mais busca, a multidão quanto mais busca a presença do Senhor, mais tem fome, mais tem sede. Sabe aquele primeiro amor, quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, lá no passado, você era sedento,
Os dias que não tinha culto na igreja, você ficava triste, você saía procurando em qualquer outra igreja que tivesse aberta para você poder ouvir a palavra do Senhor e se alimentar da palavra do Senhor. Não era assim? Então Jesus teve compaixão, porque depois daquela multiplicação, Jesus ainda continuou seguindo o caminho. E Jesus sempre à frente da multidão, mostrando qual era o caminho. E os discípulos sempre ali atentos. Sempre atentos. Quando Jesus falasse ei, ou quando Jesus só olhasse, quando Jesus desse um sinal, não sei como era naquele tempo. Mas eles já sabiam o que Jesus queria dizer. Mas eles já sabiam que Jesus iria operar milagres. Então, Jesus continuou o caminho. E aquela multidão continuou atrás do Senhor Jesus, porque estavam sedentos da palavra. Porque estavam impactados com os milagres que o Senhor estava fazendo. E ali Jesus deu uma pausa novamente. E falou assim: eu tenho compaixão deles, da multidão. Eu tenho compaixão desse povo. Porque estão me buscando e jejuando há 3 dias. E se voltar para casa de estômago vazio, não vai aguentar a beira do caminho. Eles vão desfalecer. Porque por mais que eles estivessem também cheio da presença, cheio do Espírito Santo, mas nós somos carne. Nós também precisamos nos alimentar, fortalecer também a nossa carne. E os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Ah! Aleluia, Jesus! E os discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Deserto também é lugar de milagres, de fartura, também é lugar de multiplicação. Daí eu não estou vivendo um deserto tão grande na minha vida. Eu estou vivendo um deserto tão grande na minha vida. Irmãos, só quem passou pelo deserto, sabe o valor de uma gota de água. Só quem passou pelo deserto sabe o valor de uma gota de chuva quando cai. Às vezes Deus nos permite viver certas situações para nos fortalecer, para nós podermos se achegar mais à presença do Senhor. Na minha vida, aleluia, Jesus, um rápido testemunho na minha vida, irmãos. Sabe aquele louvor que fala assim, a boa obra? Que fala assim: o homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Sabe esse louvor? Esse pedacinho desse louvor? Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Irmãos, eu vivi uma situação na minha vida, na gestação do meu filho mais novo, o último. Glória a Deus. Eu passei fome. Eu vivia dentro de um cômodo com um banheiro e eu passei fome. Eu trabalhava em um buffet, mas quando descobriram que eu estava grávida, me dispensaram, não era registrado.
Então, eu passei fome, sem trabalho, precisava pagar R$600 de aluguel, mas eu acho que água e luz, não lembro muito bem, graças a Deus, faz muitos anos, já faz uns anos já. Mas, neste deserto, pra mim, Daiane, foi o melhor momento da minha vida. Porque ali eu pude conviver com Deus lado a lado. Porque eu pude andar com Jesus lado a lado. Ali eu descia altas madrugadas para falar com Deus. Quantas vezes eu não tinha nem palavra para conversar com o Senhor e só as minhas lágrimas escorriam. E o Senhor, Ele é experiente em traduzir lágrima. Em traduzir aquela nozinho na garganta que a gente não consegue nem falar. Quantas vezes eu pedi perdão pro Senhor. Deitado, eu grávida, eu deitava de bruço no chão, porque eu não conseguia me ajoelhar. Então eu deitava de bruço no chão. Em meio ao deserto, eu fui buscar o Senhor. Eu fui me alimentar da palavra. Eu fui me alimentar em meio ao deserto. Então os discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Novamente. Ai, mas eu não gosto de fulano, irmãos. Você tem que ter comunhão com Deus. Quando Jesus ordenou, senta, discípulos, vai lá e separa o povo em grupo de 100, grupo de 50, depois sentaram todo mundo de novo. Você tem que ter comunhão com o teu irmão. Comunhão com o teu irmão. Ai, mas eu não gosto, Daiane, eu não consigo. Eu não gosto daquela pessoa, aquela pessoa não me desce. Eu não vou com a cara daquela pessoa. Tenha comunhão com aquela pessoa, tenha comunhão com o seu irmão. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou a multiplicação. E ordenou a multidão que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos. Irmãos, nas 2 multiplicações que o Senhor fez, Ele pegou o pão, levantou ao céu, deu graças, abençoou, agradeceu. Você tem agradecido tudo aquilo que o Senhor tem te dado? Daiane, na minha casa hoje eu só tenho um copo de água para passar o dia. Agradeça ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Senhor, abençoa esse copo com água. Porque hoje eu só tenho isso aqui, Senhor, para passar o dia. Mas muito obrigado, Senhor, abençoa. Você tem feito isso? E dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Mais uma vez, os discípulos ali, sempre atentos à voz do Senhor, sempre atentos, pronto para servir o povo. Tinha também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram. O pusesse diante, irmãos, não é colocar o cesto lá na frente. Vem, cada um pega o seu aqui e se vira. Não, porque ia virar bagunça. Quando Jesus falou assim: e ordenou a multidão que se assentassem no chão, e depois fala assim:
e pusessem diante deles. Oh, glória! Os discípulos serviam. Primeiro os discípulos foi buscar até Jesus. Buscou, se encheu, recebeu. Depois pegou e o serviu à multidão. O serviu, deu na mão. Colocou ali, ó, no colinho, diante de cada um para se alimentar. Você tem feito isso? Você tem alimentado a multidão que vai estar indo atrás de você para se saciar, para buscar, para se alimentar da palavra e da presença do Senhor? Você tem se enchido para poder servir a multidão? Mas não é servir de qualquer jeito, não. Olha o exemplo que eu dei lá da churrascaria. Porque se você é servido de qualquer jeito, você não se alimenta. Você não fica saciado. E assim é na presença do Senhor. Assim é nas obras do Senhor. Assim é quando você põe a mão na massa para fazer a vontade de Deus, para trabalhar na obra do Senhor. Alimente, sirva direito, certo, para eles poderem se encher, se saciar, se fartar. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, ou sobraram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Glória a Deus. Irmãos, não fica disperso, não. A multidão estava ali sedenta do poder de Deus. A multidão estava impactada com os milagres que o Senhor estava ali fazendo, com o que o Senhor estava falando e ensinando. O povo de Deus vai na casa do Senhor nos dias de hoje buscar. E o que você tem feito? Você tem se acomodado. Você tem se esquecido do teu chamado. Mas nesta tarde, Deus te chama, Deus te convida, porque Deus é educado. Deus te convida novamente a buscar, ó, diretamente com Jesus. Pegar assim, ó, fresquinho das mãos de Jesus, para poder distribuir para o povo, para poder distribuir para aqueles que necessitam ouvir mais do Senhor. Deus vai te renovar, Deus vai te revestir, Deus vai te levantar, porque o teu chamado não pode ficar parado, porque tem pessoas sedentas, tem almas que o Senhor colocou nas tuas mãos para ser salvas, e você está parado, você está acomodado. Deus vai te renovar, você vai voltar a falar em línguas, você vai voltar a orar melhor do que você orava antes. Você vai voltar a buscar a face do Senhor. Você vai voltar a se encher da presença. Porque tem pessoas que precisam. Tem almas que estão indo para o inferno. Tem almas que estão se perdendo. Porque você está se acomodado. Porque você falou que você vai descansar. Porque você falou que você já fez demais na casa do Senhor e na obra dele. Então Deus está falando, a obra não acabou, a obra não parou. Nesta tarde Deus vai te encher novamente. Você vai pegar o pão fresquinho, quentinho, acabou de sair do forno, das mãos, diretamente das mãos do Senhor, para ir lá fora
atrás das multidões, evangelizar, pregar o evangelho, levar a palavra, louvar ao Senhor. Irmã, eu louvava ao Senhor, mas eu tô cansada. Eu tô cansada de ficar louvando na casa do Senhor. Não. Eu tocava lá na casa do Senhor. Eu tocava uns instrumentos. Eu tô cansada. Não. Não fique sentado esperando. Eu vou esperar porque a palavra, eu só vim receber, a palavra vai vir até mim. Não. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para levar a palavra. Deus te chamou para pregar o verdadeiro evangelho. Deus te chamou para resgatar almas. Não para ficar parado, sentado, com tudo que é seu, todos os dons, o teu chamado, a unção que o Senhor te deu, ficar parado, ficar ali, bloqueado, guardadinho numa gaveta. Então que nesta tarde o Senhor possa te encher, te renovar verdadeiramente. Que eu creio que a boa obra que o Senhor começou na tua vida, Ele é fiel para terminar. Eu creio. Porque a boa obra que o Senhor começou na minha vida. Irmãos, a gente tem que pregar aquilo que acontece na nossa vida. A boa obra que o Senhor começou na minha vida. Mas eu não posso falar do que aconteceu comigo anos atrás. Eu tenho que dar meu testemunho de agora. É de agora. Há anos atrás eu servia ao Senhor, nossa. Eu ia nas vigílias, eu ia nos montes. Eu não saía da casa do Senhor. Deus me usava. Mas eu não posso falar lá de trás. Porque o meu testemunho tem que ser de agora. E eu fiquei sim um tempo afastado dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Eu me acomodei. Eu me acomodei, eu guardei o meu chamado, eu guardei os meus dons. Tudo dentro de uma gavetinha. E eu vou confessar pra vocês, eu achei que nunca mais na minha vida eu iria usar os meus dons novamente. Eu achei que nunca mais na minha vida eu iria sentir a presença do Senhor novamente. Mas quem começou a boa obra é fiel para terminar. E assim como o Senhor me resgatou, e assim como o Senhor foi fiel a partir do meu primeiro passo, o Senhor foi fiel para me devolver todos os meus dons, abençoar e renovar o meu chamado, derramar novamente a tua unção sobre a minha cabeça e selar o chamado dele. Assim o Senhor fará com você, porque você não pode ficar mais acomodado. Você não pode mais ficar acomodado de braços cruzados. Você é discípulo do Senhor. Deus te escolheu para servir. Você é instrumento do Senhor. Deus te escolheu para servir, não para ser servido. Esta é a palavra que o Senhor me deu hoje. Sou muito grata, muito feliz pela palavra que o Senhor me deu. Muito. Irmãos, nada a ver com o esboço que eu fiz. Porque eu sou guiada, eu sou conduzida pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai falando aqui, eu vou falando para vocês o que tem que ser falado. E essa é a palavra que o Senhor deu para o dia de hoje. Não fique acomodado. Deus te chamou para servir e não para ser servido. Amém? Irmãos, glória a Deus, Jesus. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, irmãos. A cada dia Deus tem feito grandes coisas que tem alegrado muito o meu coração. Glória a Deus, Senhor. Obrigado porque o Senhor me resgatou. Porque o Senhor me chamou novamente para poder servir, Senhor, o teu povo. Obrigada, meu Deus. Irmãos, caderninho de oração. Tá aqui o caderninho de oração. Tem bastante nomes. Já tem bastante pessoas aqui. Tem pessoas que necessitam de uma oração. Tem pessoas que necessitam estar debaixo de uma cobertura espiritual. Irmãos, eu não tenho nada. Eu não sou nada.
Mas o que eu tenho, que é a presença, que é o Espírito Santo de Deus, eu te dou. Então, eu declaro todos os dias, as horas que eu oro à noite, antes de dormir, o Espírito Santo me cobra muito. De manhã, antes de eu abrir meu jejum, também, ao meio-dia, quando eu entrego meu jejum, também estou orando por vocês, pelo caderninho de oração. E tem bastante pessoas aqui dentro, tem sonhos, tem projetos, tem pedidos de cura, tem pedidos de porta de emprego, tem pedidos de libertação, de transformação. E Deus está operando, irmãos. Deus está operando. Eu sou muito, 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 muito grata a Deus, porque Deus está operando. E Deus já tem curado. Deus já tem feito os milagres dele, tem testemunhos já. E eu sou muito, muito grata a Deus. Mas não é porque Deus curou, Deus libertou, Deus abriu uma porta que eu vou parar de orar. Não. A oração tem que ser frequente 24 horas por 48, porque o diabo ele não se cansa. Você se cansa de fazer a obra do Senhor, de buscar, mas o diabo ele não cansa de trabalhar contra as nossas vidas. Ele não se cansa. Hoje, sexta-feira 13, para eles lá, o trabalho é em dobro, triplo. Mas pra gente que busca a presença, nós temos que estar constantemente se revestindo da presença do Senhor. Nós temos que estar constantemente orando e buscando a presença do Senhor. Então, o caderninho de oração está aqui. Você precisa de uma oração, você precisa de uma cobertura espiritual. Tem pessoas que não frequentam a igreja, está afastado e precisa de uma cobertura espiritual. Tem pessoas que... O caderninho de oração. Irmãos, prepare teu copo com água. Nós vamos orar. O azeite ungido está aqui. Deus tem me cobrado. Deus tem falado grandemente do Jesus. Amém. Deu uma travadinha, mas já voltamos. Graças a Deus, glória a Deus. Minha mão já está com azeite. Irmãos, Deus tem falado do copo com água, porque tem pessoas que precisam de uma cura. Precisam de uma cura. Eu não sou nada, eu não faço nada, eu não sou milagrosa, não. Quem faz milagre e pode todas as coisas é Deus, é Jesus Cristo. Então Deus tem falado, Daiane, pede para o meu povo preparar um copo com água, porque tem pessoas que precisam de cura, tem pessoas que precisam de libertação, tem pessoas que o diabo está trabalhando aqui, ó, frequentemente, que pensam em se matar, com depressão, síndrome do pânico, com medo de viver. Tem pessoas que vivem trancadas dentro do quarto. Eu já passei por isso. Teve um período na minha vida que o melhor lugar para mim era estar deitada na minha cama com janela fechada, porta fechada e tudo apagado. E eu me sentia bem ali. Eu ficava, ai que delícia. Eu não gostava de sair para canto nenhum. E isso, o diabo trabalhando na mente da gente. Porque eu também já pensei em me matar. Quando eu passei pelo deserto, eu pensei em me matar sim. Eu entrei em depressão. Mas mesmo na depressão eu buscava o Senhor. Então Deus tem falado do copo com água. Tem pessoas que precisam de uma cura, que precisam de uma libertação. Tem pessoas que precisam de uma cura na alma. Ouviram palavras, foi machucado no decorrer do caminho, pararam, deu uma estacionada no teu chamado. E Deus está falando que precisa voltar. Estão machucados e não conseguem mais voltar. Mas Deus está falando. Então, Deus tem falado, o copo com água, Daiane, o copo com água, porque pessoas precisam ser curadas na alma, no espírito. Irmãos, a gente é curado de dentro para fora. A gente é transformado de dentro para fora. A obra do Senhor é feita de dentro para fora. O nosso milagre acontece de dentro
para fora. Daiane, o meu problema, a cura que eu precisava é uma cura na carne. Eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma AIDS, eu tenho um câncer, uma tuberculose. Eu tenho um problema de saúde que não tem cura, mas que também o tratamento é muito caro, o tratamento é muito longe. Daiane, eu tenho um problema já crônico de anos, de muitos anos, eu tomo muitos remédios. Daiane, eu tô gripada, eu estou resfriada, eu tenho um problema de saúde que eu não consigo mais ter acesso aos remédios, eu também não consigo mais comprar os remédios. Irmãos, o copo com água. No passado, Jesus curava com água. E Jesus tem me cobrado o copo com água nas lives. Daí ele começa a abençoar o copo com água. Gente, se Jesus fala, ele é fiel para cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o copo com água está aqui. Eu não sou nada, eu sou apenas um canal, um instrumento na mão do Senhor. Quem faz, quem cura, quem liberta, quem transforma é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Prepara teu copo com água. Glória a Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque em cada live é uma palavra. Em cada live é um mover sobrenatural que o Senhor faz. Senhor, obrigado por usar a minha vida como canal de bênção. Senhor, eu sou tão pequena, Deus. Mas o Senhor pode todas as coisas. É os pequenos que o Senhor usa. Que o Teu Espírito Santo cresça cada vez mais dentro de nós. E que nós venhamos, Senhor, nos diminuir. Que o nosso eu possa ser abatido, possa diminuir, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada lar, a cada família, a cada pedido de oração. Senhor, visita cada sonho. Senhor, visita cada projeto. Tem pessoas que pediram, Senhor, me dê condições, Deus, para poder realizar este projeto, para poder realizar este sonho. Deus te fala hoje. Se nasceu este projeto, se nasceu este sonho no seu coração, por que que eu não te daria condições de realizar? Deus pode todas as coisas. Senhor, visita cada família, visita cada lar. Pai, envia teu exército de anjos dentro de cada lar, Senhor. E faça aquela varredura, Deus, aquela faxina de tudo aquilo que não provém de Ti. De tudo aquilo que foi lançado, palavra de maldição, oração contrária, toda a contenda que foi lançada, Senhor, sobre a vida do Teu povo, seja repreendido e lançado por terra. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda oferenda, Senhor, que foi feito contra a vida do Teu povo, contra a vida dos Teus filhos, Deus. Senhor, seja repreendido e lançado por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, vai de encontro com cada coração, Deus. Pai, nós falamos da Tua palavra, mas quem convence a ouvir a palavra é o Espírito Santo. Quem convence os Teus filhos a voltar para a Tua casa, a se converter dos Teus maus caminhos, a voltar, Senhor, e a fazer uma aliança contigo, a sair do comodismo, não somos nós. É o Espírito Santo. Então que o Teu Espírito Santo visite a cada lar, a cada família. Que o Espírito Santo, Senhor, visite a cada coração, a cada mente. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque assim como diz, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Assim cremos nesta palavra. Que nós venhamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, pinga uma gotinha do Teu sangue nesta água, Senhor. E que não seja apenas uma água aos nossos olhos,
mas que aos nossos olhos carnais, mas que aos nossos olhos espirituais sejam remédio do Senhor. Seja cura para os teus filhos, para os necessitados de uma cura. Seja libertação para os teus filhos, aqueles que necessitam de uma libertação. Seja uma transformação para aqueles que necessitam de transformação. Seja um renovo, um revestimento para aqueles que necessitam, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que aquele que tomar da tua água sinta a diferença, sinta a cura, sinta a transformação, sinta o teu mover e o teu espírito, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a cada um que assistiu essa live. Visita, Senhor, a cada um que irá assistir essa live. E que a palavra possa vir de encontro com cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Beba a tua água. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus, muito feliz com Jesus. Deus tem feito coisas sobrenaturais na minha vida e eu sou muito grata a Deus. Irmãos, Deus me deu um projeto, nos deu um projeto, porque não é só pra mim, é pra vocês também. O canal no YouTube, o canal tá lá já funcionando, aberto. Vai lá, o canal se chama Missionária. Glória a Deus, Senhor. Obrigado pela tua unção, Pai. Obrigado porque confiaste a tua unção e o teu chamado em mim. Então o canal se chama Missionária Daiane Barbosa. Ah, mas não era Daiane Omena? O Omena era meu nome de solteira. E Barbosa é meu nome de casada. Glória a Deus. Então o canal no YouTube se chama Missionária Daiane Barbosa. Já tem alguns vídeos lá, as lives que eu faço aqui no Facebook, eu sempre tô subindo pra lá, terminando essa eu já vou subir pra lá. E vai lá, compartilha, segue o canal, pra você tá sempre ali vendo quando tiver um vídeo novo. E compartilha, tem pessoas que também precisam ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje foi: você está como? Você está no comodismo, sentado, esperando se alimentar, ou você está servindo? Então compartilha lá, tem pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus. Faça você também a obra do Senhor Jesus. Amém? Tem meu Instagram também. Eu acho que algumas coisas aqui do Facebook já tem compartilhado do Instagram. Na página do meu perfil do Facebook, tem lá fixado a página lá do canal do YouTube. Entra lá. Seja canal de bênção também na vida de alguém, tá bom? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor guarde a tua sexta-feira, que o Senhor guarde os teus pés, guarde a tua entrada e a tua saída, que aonde você for, aonde você pisar os teus pés, a tua família, a tua casa, que o Senhor possa estar à frente, sempre guardando e livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, fica com Deus!